Atenção, eu não fui convidado para muitos podcasts até agora. Este foi o segundo, mas por acaso foi o que veio primeiro. E eu fiquei logo naquela. E será que tenho que ir a um estúdio? Isso é que era. Isso é que tinha estilo. Que facilmente nos atropelamos um ao outro. O facto de não estás realmente à minha frente, eu no início tinha uma ideia que rapidamente, acho que nem cheguei a pôr em prática. Um humor de desconforto, fazer perguntas, mas depois pensei logo, epá, não funciona porque é só áudio, não funciona porque não estamos um ao lado do outro, ou podia Sim. funcionar uma vez ou outra e depois não funcionava o resto. Eu acho que isso faz sentido porque eu agora ando a experimentar uma brincadeira quando posso fazer host. Eu tenho uma caixa com perguntas aleatórias. Isso é fixe. Eu acho que aquelas perguntas não tinham o mesmo impacto se eu não estivesse lá ao pé deles. Se fosse por áudio. Não fazia sentido. Um exemplo que foi falado ainda não há muito tempo, e até se calhar mais que uma vez, o Norm Macdonald. É um comediante que morreu há pouco tempo e o último especial dele, não sei se ainda está na Netflix, é um especial e não é um especial porque foi gravado em condições de pandemia. Foi quase um podcast. Foi ele a falar para a câmara, salve foi com o Marco Bill, ele falou nele. Um podcast que há de sair esta semana com o Henrique Fazeres, ele também falou nele, que é também uma das referências dele. E aquele último podcast, que agora ia dizer o último podcast, aquele último solo é estranho porque não há público. Não é aquele estranho do género do Bo Burnham. Pode-te fazer questionar, será que ainda é stand-up? São boas perguntas para fazer em relação àquele formato. Neste aqui, percebes que sem público aquilo não resulta. Eu acho que é muito fixe surgirem propostas como a do Bo Burnham e de outros do Carmichael e já houve uns quantos. Deixa lá ver se eu tirar o público da equação. Boas propostas. Pode já não ser stand-up, pode ser outra coisa, mas são válidas. Esta abordagem dita mais tradicional, sem um público, epá, não sei. Se não morre, fica ali a estrabuchar. O exemplo mais presente que eu tenho disso foi os vídeos do concurso de stand-up, o que houve agora em abril, em que eles têm os vídeos dos selecionados e eu lembro-me de ver lá um dos vídeos em que era uma das pessoas a falar para a câmara e só estava com uma cadeira e foi super cringe, na minha opinião. É ok, mas é cringe. A não ser que abraces esse lado de esse desconforto, a olhar para a pessoa como se a pessoa estivesse a disfarçar ou como se aquilo estivesse tudo bem, fica um bocado estranho. De facto, não há ninguém a ver. E é por isso que muitos comediantes, deve ter sido pensado, seja em podcasts, seja às vezes projetos a falar para a câmara. Não sei se isto cá em Portugal começou com o Batáguas. Ouvia-se os risos do pessoal que estava fora do enquadramento. Ele estava a falar com quem está a ver o vídeo, mas estava a falar sobretudo com quem está ali à frente dele. Perde um bocado a intensidade, não é? De não ter lá ninguém a ouvir. Sim, Ou sim. reagir, vá. Noto que muitos comediantes atualmente, quando fazem podcasts ou projetos, que eu já não sei se é bem um podcast, se é só às vezes um pretexto para juntar duas ou três pessoas. A crítica vai neste sentido. Vamos pensar um conceito para o podcast. Tudo muito bem. Vais a ver o podcast exatamente igual a todos os outros. Duas ou três pessoas a conversar, só que o conceito foi usado para que não se parecesse com todos os outros, mas de facto é igual a todos os outros. Sobretudo os podcasts, só mais ou menos conhecido, de vez em quando ouves uns risos que não são daquelas pessoas que estão ali a conversar. E também está a acontecer uma cena, não consigo pensar na origem, que é o pessoal já se rir no fim de cada frase que diz, que é tem tanto medo que a coisa fique estranha, mas às vezes fica estranha por isso mesmo. O pessoal da rádio é que faz muito isso. O pessoal da rádio é que não Isso. consegue dizer uma Aham. frase sem se rir no fim. Estou a ver alguns exemplos. O podcast de humor está a apanhar muito esse tique. Tem tanto Uhum. medo, seja sozinho, seja acompanhado. A pessoa só disse pão com manteiga. Estás-te a rir para quê, pá? Estás-te a rir para quê? Do ponto de vista, como é que eu ia dizer? Empresarial eu percebo, porque aquilo tem muito mais valor. O riso contagia, sendo Uhum. falso ou sendo verdadeiro, que é lícito ou não. É pá, teríamos de pensar, mas editar os risos, por exemplo, nos reels, stand-up, pôr risos, Sim. é uma técnica que já vem de trás. O ano passado, que eu estava a ler um livro, é um escritor português que acho que o título é O Riso. E há lá uma parte que ele diz que já no teatro de Shakespeare, quando ele fazia comédias, havia pessoas infiltradas no público para se rirem. Ou seja, Grande tática. o pessoal do stand-up, acho que ninguém está a pensar nisso. Eu por acaso lancei essa ideia, não sabendo que isto já tinha séculos, mas foi com a Catarina Pinky. Alguém com posses, alguém com nome, para me certificar que isto não vai mesmo abaixo. Quatro ou cinco pessoas é o suficiente. Aquelas pessoas se riem mesmo sonoramente, um riso ao pé do qual tu não consegues ficar indiferente. Ainda não pensei profundamente o que é que eu acho destas coisas de editar o riso. O que é que achas? Achas que está a valer? Ou é um bocado desvirtuar a pureza da cena? Obviamente, eu acho que é preferível ter um riso original. Agora, se no vídeo conseguir editar de maneira a que não se perceba que é de fora,
né, que seja mesmo dentro da atuação, epá, não vejo mal nenhum nisso. Vejo a questão de ser falso. Por outro lado, é tipo, epá, este gajo, eu não lhe achei piada nenhuma, mas aquele pessoal estava a perder a cabeça. É bom para a publicidade. Dando aqui outra ferroada. Por vezes vem de pessoas, e a cena de internet é que toda a gente fala e tudo fica gravado. Pessoas que se insurgem com aquelas séries mais antigas, onde havia, agora já é menos usado, risos enlatados. Aquilo não faz sentido. Envolvidos uns anos, estás a usar a mesma técnica. Verdade. Percebo, porque ouvir um beat bom de stand-up sem os risos não é a mesma cena. Bate muito mais se o público estiver a perder a cabeça. Pode dar-se o caso de ter havido muitos risos, só que o som não foi bem captado. Já tive um exemplo disso, que foi uma vez que gravei uma atuação para ver como é que tinha corrido. E eu lembro-me, epá, aquela atuação correu bem, não sei o quê, mas depois fui ver o vídeo e não sabia quase nada. Eu fiquei, será que foi da posição? Foi do sítio onde eu deixei o telemóvel? Não sei. Foi estranho. Ou então só correu mal, eu não sei. Pode ter sido também. Ou seja, imaginaste tudo na tua cabeça, é isso que estás a dizer. Sempre foi, se calhar, não, pá, eu acho que tenho uma percepção real das coisas. Eu sei que às vezes corre mal, mas houve uma ou duas vezes em que pareceu, não correu bem, mas depois o nível de riso do vídeo não correspondia e eu fiquei na dúvida. Nisso, nas percepções certas ou erradas do comediante, um sketch que é levar isso a um extremo. Dizer, epá, correu bem, o pessoal estava-se todo a rir, hein? Casa cheia. E o outro comediante, estavam 3 pessoas. 3 pessoas. Sendo que um era uma mascote do sítio, ninguém se riu. Isso dava um bom sketch. Dava um bom sketch, sim senhor. Pá, senti no fim aquela foto típica que os comediantes tiram voltada para o público a esbracejar e às vezes é um vídeo. E a foto, senti mesmo a energia, o pessoal todo a vibrar e depois mostra a foto, não está lá ninguém. Então, mas... ia jurar que estava cheio. Não estava. Era mesmo isso que eu queria falar. Não percebo porque é que fizeste 1 hora sem ninguém à tua frente. Não percebo. Eu queria te falar, mas tu começaste. Boa noite, Coimbra! E foste na cena. Não estava ninguém. Não estava. Porque é que tu fizeste 1 hora? E se tivesse meia dúzia, eu percebo. Vieste aqui para fazer, aquelas pessoas merecem. Mas não estava ninguém. Não estava ninguém. Era para depois ele editar o vídeo e meter os risos por trás. Mais ao absurdo. Eu vi 3 cadeiras a sair do... As cadeiras não estou para isto. As cadeiras saíram pelo próprio pé. Houve 3 lugares negativos. Quando eu entrei dava lugar para 100 pessoas. Quando saí já só dava para 97. Tu não podes atuar aqui. Se tu atuas todas as semanas, chega ao fim do ano, não há cadeiras. E depois havia uma espécie de flash interview com a cadeira. O que é que acha? Isso era genial falar com a cadeira. E a cadeira, eu vi tudo, tragédia, comédia dita intelectual, comédia mais rasteira, eu vi tudo, mas não me ponham a ver isto. Eu recordo nos desenhos animados, quando os desenhos animados por esse caminho fora, era um pauzinho com uma coisa na ponta e lá iam eles, uma espécie de merenda. O mais moderno seria uma cadeira com uma mochila. Já a minha mãe era cadeira do teatro. O meu avô era cadeira de teatro, mas eu não estou para... Olha, eu vou para aí e vou ser uma cadeira de velho dominó. O que eu acabei de ver aqui, alguém tem de falar com esta pessoa. E não vou ser eu, porque eu sou uma cadeira. O esforço que eu estou aqui a fazer para falar é absurdo. Isto nem sequer faz sentido. Alguém tem de aparecer aqui para falar com esta pessoa. A cadeira podia também dizer algo do género: eu por norma nem me consigo mexer, mas eu para isto até ganhei pernas. É isso mesmo, é tão mau, tão mau. Que houve uma espécie de magia. Eu tenho de ganhar vida e sair daqui, que isto não é nada. Começavas a entrevistar as outras cadeiras que ficaram lá. Eram cadeiras velhas, com problemas de mobilidade, cadeiras tetraplégicas que não se conseguiam mexer. Se eu pudesse também tinha ido, mas só que eu não posso. Voltavas para o comediante, ainda a gabar-se. Ei, que noite! A melhor noite da minha vida. Porra! Nem imagina as outras. Há comediantes que avaliam bem. Depois também há o outro lado, como é que eu ia dizer, há comediantes que são demasiado severos com eles próprios. Por muito bom que sejas, há sempre coisas que não dominas. E às vezes fica, como é que eu ia dizer, manifesto quando tens na mesma noite gajos mesmo muito bons que tu nunca viste falhar. E naquela noite falham todos uns atrás dos outros. Há noites que as pessoas foram para ali não para ver comédia, mas para pensar na vida, ou... quando são todos. E entre esses... há pessoal mesmo muito batido, que raramente falha. É a noite que não estava para aí virada. Nessas noites, o último comediante devia dizer algo do género: isto era uma noite de fados, desculpem lá, se ninguém vos avisou. Estavam com a cara ideal para ouvir fado, espero que tenham gostado, e a seguir vamos servir caldo verde. Aí acabava. Fechando isto, indo mesmo ao início, como é que o stand-up apareceu na tua vida?
Ora, isso é uma boa pergunta. Eu vou tentar ir o mais longe que eu conseguir. Então, quando eu tinha 6 anos, Uma por bela acaso, idade. acho que foi mesmo por volta dos 6 anos. Foi na altura em que o Levante a Thierry começou a surgir na televisão. E portanto, com 6 anos não podia ver o Levante a Thierry, não é? Só que eu dizia à minha mãe, eu chateava-a tanto que ela dizia: pá, pronto, ok, tu não podes ficar acordado até às 3 da manhã, mas eu gravo-te isto na TV e tu podes depois ver. E bela Pronto, mãe, bela mãe. por acaso foi grande mãe, sim senhor. Shout out à minha mãe. E então eu comecei a ver, eu desmanchava-me a rir. Pronto, na altura, o Fernando Rocha e as suas anedotas do Tibúrcio e do Joãozinho era o creme de lá creme. E o que é que acontece? No decorrer dessas views que eu fazia do Levante de Rir, eu por algum motivo consegui instituir que no final de algumas aulas, pá, uma vez por semana, eu podia ir contar piadas. Só que sem as asneiras, porque não dava, não é? Tínhamos 6 anos, então eu tinha que adaptar as piadas do Fernando Rocha sem Mas asneiras, não espera aí, tinha a mesma espera aí, graça. espera aí, deixa-me recuar. Tu disseste que Uhum. tinhas mais ou menos 6 anos. Sim, Normalmente, não é uma idade em que sejas bombardeado com uma chuva de caralhos. Não sei se o Fernando yeah. Rocha ainda é assim, mas naquela altura o Fernando Rocha era tipo uma tempestade de caralhos. Caralho a E toda a era, altura. e era. Sim. Normalmente não é algo que os pais queiram que os filhos ouçam. O papel dos pais é dizer esta palavra existe. Quer queira, quer não, o filho vai entrar em contacto com aquela palavra e outras. Acho muito engraçado pais que acham que estão a proteger o filho de certas e determinadas palavras, essas, o caralho e o foda-se, como se fosse possível fazê-lo. Como E se como se eles nunca fossem dizer, não é? é impossível. Estão a passear todos contentes na rua, há alguém que diz foda-se! E o pai olha para o filho, pronto, estragaram-me o puto. Tenho de fazer outro. Este vai para o orfanato, já está estragado. Exato. Esse posso doar. Se conseguires, como é que é essa relação com o palavrão? É que o Fernando Uhum. Rocha, além do palavrão, é um palavrão com. Era mesmo uma chuva de. Consistente. Os teus pais lidavam bem com isso? Eu não sei se o método de educação da minha mãe é o preferido pela sociedade. Eu sou suspeito, mas vou dizer que correu bem. Até agora os indícios apontam para isso. Portanto, o meu conselho é não protejam os vossos filhos dos palavrões, deixem-nos ouvir. Mais tarde ou mais cedo eles vão saber de qualquer maneira, portanto, deixem-nos ir. Quando entramos aí há sempre mistificações. É muito difícil chegares a essa idade e entrares na cabeça do Miguel de 6 anos. Consegues recuar até essa altura? No que é que pensavas quando dizias esse tipo de coisas? O caralho, foda-se, ou seja o que for. Essa é que é a questão, eu não dizia. Não Porque eu tinha dizias? que. Não, Ah, porque essa é que era a questão. Eu tinha que as adaptar quando ia contar. Então, ok, ok, ya, ok. ya, ya. Então as piadas não tinham o mesmo impacto. Para as crianças também, não é? Porque não se dizia. Mas tinham piada na mesma. Se tivesses dito, terias sido uma espécie de, pela primeira vez, a muitas crianças, estarias a espalhar não a palavra do senhor, mas a palavra do caralho às crianças, não é? É pá, não, eu acho que isso nunca daria para fazer, não é? Eu para convencer a minha professora, se eu na primeira vez fosse lá entrar em palco e dissesse caralho, ela, Miguel, ok, foram os bons 10 segundos, podes sair. Tipo, não podia ser. Já era uma atuação Yeah. curta. Sim. Tive mesmo que adaptar para fazer. Não é? Eu não vou dizer que é uma atuação, não é? Eu cheguei lá Sim. e disse à professora: olha, posso contar umas piadas no final da aula? Pronto, e aconteceu, sei lá, 10 vezes talvez. Agora, eu não posso dizer que isso foi um momento em que eu decidi fazer stand-up ou que eu nem sequer sabia o que é que era stand-up, estás a ver? Eu vi comédia pela primeira vez na vida na televisão, achei extrema piada, quis replicar, nem sequer estava conceituado com o que é que era stand-up. Então, na altura, era mesmo só um desejo de contar piadas e ir para palco. Depois dá um salto para, ora, 22 anos depois, 22 anos depois, quando eu estava numa fase em que estava a pensar, epá, eu não sou velho, mas também não estou a caminhar para novo, não é? Se eu quero experimentar coisas e potencialmente ser muito bom em alguma delas, se eu gostar, tem que ser agora. Pá, eu pensava em stand-up, porque eu sempre gostei de ver stand-up, não é? Sempre gostei de contar piadas, sempre achei que era o engraçadinho do grupo. Eu pensava, mas em Coimbra eu não sei nada disto. Eu acho que isto não existe sequer. Aliás, mesmo em Portugal eu não sabia onde é que havia. Até que um amigo meu me mandou um link de um espetáculo, que é o Grêmio Boémio, aqui em Coimbra, que também é regular. E eu fui ver, não conhecia nenhum dos comediantes, como é óbvio, nunca os tinha visto na vida, sendo que dois deles até eram do Porto e já são bastante rodados, que é o Jorge, não me lembro do nome, mas tu disseste. Jorge Gonçalves. Exato, Jorge Gonçalves e o Pedro Mata, eram esses dois. Sim, já falei com Estavam eles lá dois. esse dia. Muito fixe. E acho que o Jorge até interagiu, ele provavelmente não se lembra que era eu. Ele interagiu comigo e eu fiquei tipo, ei opa, será que eles me deixam experimentar? E então eu mandei mensagem para uma das pessoas que na altura organizava, que era o Guilherme, pá, e dia 10 de setembro do ano passado, mais coisa, menos coisa. E ele diz, mas queres vir dia 17 de setembro ao espetáculo que estão a organizar? E eu achava que isto era só a primeira quarta-feira de cada mês, como assim 17? E ele, não, este é outro que um gajo está aqui a organizar. E eu, passado uns dias, fui falar com esse gajo, que era o Afonso, De Sérgio Coimbra. Afonso. Afonso Paiva.
Afonso Paiva, exatamente. Afonso Paiva. Ele, quando me respondeu, disse: pá, Miguel, se quiseres, isto vai ser para iniciantes, podes vir, faz os teus 5 minutos e é mesmo para o pessoal experimentar e ver o que é que consegue fazer. Quarta-feira, o espetáculo era sábado. Eu nunca tinha escrito nada na vida. Então eu pensei: bem, eu vou agarrar nas potenciais 3 histórias mais engraçadas que eu aqui conseguir e fazer 5 minutos. E foi assim: comecei, cheguei lá e a reação do público foi bastante generosa para uma primeira vez, eu diria, correu bastante bem para a primeira vez. Fiquei instantaneamente viciado naquilo. Foram 4 minutos que eu gostava que tivesse sido 10. E portanto foi assim que começou. Primeira vez, não sei que corra mesmo muito mal, mas mesmo assim também não é. E é natural que corra mal e à distância, todas as primeiras vezes foram más. A não ser que tenhas uma sorte, uma espécie de gala, mas isso é uma primeira vez um bocado fantasiada. Corre bem porque o público está mais ou menos controlado. Estou a pensar nas galas da Bang. É a segunda vez é que corre mesmo muito mal. E aí encontram a realidade. Mas quando corre medianamente bem na primeira vez, aí já é difícil parar. Sim, eu diria que até correu mais ou menos bem a toda a gente. Claro, uns melhores que outros, depois houve uma pessoa que venceu a noite. Foi o suficiente para termos 2 ou 3 pessoas a serem regulares em Coimbra. Foi bastante bom. Incentivo bastante a quem quiser fazer noites para iniciantes, deixem-lhes abertura, que pode ser que nasçam estrelas daí. Falaste no Fernando Rocha aos 6 anos. Dessa altura dos 6 até ao ano passado, não é? Corrijo-me. Sim, sim. Que referências é que foste ganhando e outras que foste perdendo? Suspeito que o Fernando Rocha já não é aquele primeiro nome que te apareça. Quando eu vi no Levanta-te e Ri, era realmente uma das pessoas que eu gostava de ver. Vais vendo outras coisas, já não é a pessoa que mais me faz rir. Sim, acho que também tem a ver com o conteúdo, porque quando ele começou a aparecer na televisão, o que se via mais era anedotas e o que eu vejo como o standard ou como o epíteto da comédia não é fazer anedotas, não é? É transformar experiências numa piada. E então, em termos de referências, é assim, as que eu tenho mais presentes, que eu diria que são as que eu gostaria mais de absorver para a minha personagem ou para as minhas potenciais personagens, seriam o Kevin Hart. Eu gosto bastante do Kevin Hart. E de um rapaz que é mais novo que eu, mas está agora a arrebentar, mesmo a sério, que vai ter um World Tour, é o Matt Rife. Assim, de repente não estou a ver quem é. O Kevin Hart, pronto, consigo... Vem-me à cabeça, ele até pequenino, fica bem na cabeça, cara arrumado a um canto. Mas por acaso não é um nome que muita gente diga. Quando pensas no Kevin Hart é mais o stand-up, ou é tudo? Seja filme. Não, ok, posso me referir a tudo, porque eu acho que ele é bastante polivalente, mesmo no que toca a fazer filmes, fazer séries, mas em termos de stand-up, principalmente em termos de stand-up, eu sei que ele tem um espetáculo de solo que é o Irresponsible, não consigo ver aquilo sem me rir, para mim é muito bom. Há lá piadas que são maravilhosas. Perdeste o Fernando Rocha, ganhaste o Kevin Hart. Em Portugal ganhaste alguma, entretanto? Entretanto, assim, não diria que são das maiores referências, por acaso em Portugal, é assim, eu gosto bastante do Rui Sinal de Cortes, mas de uma maneira diferente. Até porque o humor negro não é bem a minha preferência. Gosto de fazer uma ou duas punchlines pelo meio, para testar também. Preferencialmente não vou para o humor negro. Em termos de portugueses, eu não vi muita coisa dele, mas eu gosto bastante do Gilmar. Só vi coisas soltas. Diz que quem viu atualmente em Portugal é capaz de ser a melhor pessoa a fazer stand-up. Ele tem um ritmo bastante fixe, na minha opinião. Ainda não vi ao vivo. E também gosto muito só vi uma vez ao vivo, a fazer mesmo durante algum tempo, que é o Miguel Sete Tacas. Miguel Sete Tacas também, desmanchei a rir com ele. É daqueles exemplos que a gente há pouco estava a falar antes de começar a gravar. Esquecemos porque são da velha guarda, mas é pessoal que continua a partir como no início. Forte, muito forte mesmo. Ele é um bom exemplo porque estava a opinar no concurso em que participaste. E eu não sei se aquilo era feito na altura, se era enquanto vocês atuavam, mas ele de vez em quando lançava boas piadas. Dava o parecer dele e lançava uma ou duas muito boas. O músculo está trabalhado. Está lá, está bastante bem treinado. Falaste desta trajetória dos 6 anos a atuar para os teus colegas da escola, a ver o Fernando Rocha e a evitar dizer caralhadas. Passaste para o Kevin Hart. A razão pela qual decidiste inscrever-te num concurso Última a Rir? Não houve assim nenhum motivo em particular, foi mais do género, por que não? Não é? O que é que tem para correr mal? No pior dos casos, não passo, no melhor dos casos, ganho alguma publicidade, ou isto avança um bocado, pode ser giro. Mandei um vídeo, só que eu estava a ter muitas dificuldades técnicas, porque eles tinham muitas restrições, e eu só consegui mandar o vídeo da minha primeira atuação. Por exemplo, tinha que ser X tempo, ou seja, portanto, eu para apanhar X tempo tinha que ser partes específicas do meu texto. Não podia ser com improviso e depois tinha que ter, o vídeo não podia ter mais do que 100 megabytes. Pronto, é esse tipo de restrições. Estou-me a rir porque é provavelmente... Não é que seja uma burocracia digna desse nome, mas eu sempre que vejo burocracia,
É a minha criptonite. Eu estou muito bem. Se alguém me aparece com um papel à frente para preencher, eu caio para o lado. Eu falo, epá, eu não me recordo. Não foi de comédia, foi outra coisa qualquer. Se percebe, se der muito trabalho para inscrever, eu possivelmente também não me tinha inscrito. Eu acho que só me inscrevi porque estava de férias e estava em casa da minha irmã. Então, não estava a fazer grande coisa. Que experiência é que podes dizer que retiraste do concurso? Porque além da atuação, certamente conheceste pessoas que não conhecias ou pessoas que já tinhas visto, mas nunca tinhas privado com elas. No geral, o que é que achas que o concurso foi, ou melhor, eu por acaso esta ideia, falei com o Nuno Cabral, acho que foi antes da final, salvo erro. Já falei com muitos que passaram por lá. O Jonas, mas muito antes do concurso, com quase todos. Falei com a Catarina Pink e com o Cintrão, que há de sair, mas por acaso com o Cintrão acho que não passámos por essa conversa, para a conversa do concurso. Podemos andar aqui em rodeios, mas aliciante, sobretudo para quem ganha, é um valor monetário, seja pouco ou muito, ajuda sempre. A nível de projeção, e dando aqui um exemplo ao lado, e depois voltando para este, que acho que é mais fácil perceber com o exemplo ao lado, por exemplo, o Levanta-te e Ri. O Levanta-te e Ri no início, quando tu tinhas 6 anos, as pessoas que apareceram, que não eram conhecidas, e o Fernando Rocha já tinha qualquer coisa, porque ele tinha participado noutras cenas. Havia um concurso de anedotas na TVI, foi aí que ele rebentou. O Aldo Lima. Pois há figuras que, se não tivesse arrebentado ali, certamente iam arrebentar no outro lado, como o Bruno Nogueira ou o Ricardo Aruz Pereira. Estas duas figuras, o Ricardo Aruz Pereira e o Bruno Nogueira, se não arrebentassem ali, iam arrebentar no outro, não há dúvidas. O Bruno Nogueira, o Seabra, o Sete Estacas. Há ali um conjunto de pessoas que. O Nilton, sim, acho que o Nilton é o melhor caso. Gosto ou não dele. E hoje, agora está a voltar, mas para a Opto, eu não tenho Opto, não consigo ver. E acho que é um valor, eu acho que 10 euros por um serviço como a Opto, epá, eu acho que é exagerado. Eu estive a ver o catálogo e à exceção do Levanta-te e Ri, eu não quero ver mais nada. 10 euros para televisão portuguesa, tendo em conta o nível. Epá, eu não quero dizer mal, não é? Mas se formos comparar com outro tipo de produções estrangeiras. Por acaso não sei a que valor é que está a Netflix. Eu saí da Netflix exatamente com o mesmo sentimento. Eu estou a pagar para não ver nada, à exceção se talvez algum especial, uma série ou outra, mas no caso da Opto, epá, vou pagar 10 euros. Não era para aí que eu queria ir. A nível de impacto, está longe de ter o impacto que tinha. Seja o Levanta-te e Ri, seja um concurso deste género. Sentiste pessoas que te conheceram graças ao concurso, nem que sejam só comediantes, às vezes é só isso. Sinceramente, um dos pontos positivos, mas acho que isso tanto foi no concurso como em qualquer atuação que eu esteja com pessoal que eu não conheço, é o networking. Pronto, estou sempre a conhecer comediantes novos, contactos, por exemplo, do Algarve, seja de onde for. É fixe porque depois eles veem o que é que eu faço, quando corre bem, e começam-me a chamar para outros sítios. Então é um bocado assim que se espalha. Em termos de pessoas assim mais relevantes, eu diria que foi o júri, não é? Principalmente porque acabei por ser escolhido para a fase da mentoria, portanto foi fixe, ninguém estava à espera, incluindo eu. Foi uma boa experiência e assim no geral acho que é sempre bom participar numa coisa destas. Tipo, não vejo mal, não vejo perda, pelo menos. A perda é havendo, afeta mais a questão do ego. Uma noite má filmada naqueles moldes pode ser muito má para o ego. Pode levar algum tempo a recuperar. Pôs essa hipótese em cima da mesa. Isto se correr mal, é o que é. Isto é o jogo. Pode correr mal, pode correr bem. É por aí que muita gente ou não vai, ou vai mais a medo. É mais por aí. É um ponto interessante. Foi a terceira vez que eu fui a Lisboa, porque eu fui à semifinal de Lisboa. E das vezes que eu fui a Lisboa, esta foi a pior. Foi logo esta. É que as outras foram bastante decentes e depois aqui eu acho que saquei bons risos para aí 2 punchlines e foi isto. Mas nem foi nada do outro mundo. Mas sinceramente acho que essa nem seria a que mais me marcou negativamente. Portanto, como já houve outra pior antes, eu já tinha casca grossa para lidar com isso. Se fosse a primeira assim mesmo má, doía. Tem mais que ver com o facto de estar gravado. Se correr mal, pronto, olha, aquelas pessoas que estavam ali sabem, mas sabem durante um bocadinho de tempo, porque depois cada um vai para a sua vida, esquece. Agora, quando fica gravado, epá, às vezes é mais chato. É mais chato, sobretudo entre alguns comediantes que às vezes esquecem-se que faz parte do jogo. Isto às vezes muda a percepção do teu valor. É o mesmo texto, se correr bem, dizem, epá, este gajo é fixe. O mesmo texto, a correr mal, epá, este gajo não percebe nada disto. Eu acho que foi com o Ruben Branco, a primeira vez que falei com ele, quando um comediante qualquer nos Estados Unidos fala sobre as noites más, não tem problemas nenhuns. Epá, o maior não me possas pensar, o Seinfeld, por acaso o Kevin Hart, não me recordo se ele... Qualquer comediante que possas pensar, epá, correu mal. E os comediantes portugueses parece que têm esse receio de dizer, epá, correu mal. Mas olha, não resultou. O contrário, que também acontece muito, é quando te agarras a uns beats que realmente funcionam e quando das conta,
O tempo passa bem rápido. Estás no controle da situação de eu agora tenho estes 10 minutos e depois logo faço. Dás por ela, passam 5 anos. E olha, aquele comediante só tem 10 minutos. Que já vi muita vez a acontecer. É cada vez mais difícil. Já usei esta comparação. É como aquelas pessoas que tiram carta e depois não conduzem. À medida que o tempo passa, é cada vez mais difícil. É quase impossível. Há pessoas que conseguem vencer esse medo, ou seja, o que for, e voltar a conduzir, mas é cada vez mais difícil. Voltando às referências, estamos aqui a falar de referências. É claro que são figuras polivalentes. Fora do stand-up, houve assim alguma coisa que tivesse puxado durante essa trajetória do Fernando Rocha, do primeiro Levanta-te e Ri, até agora ao Kevin Hart? Houve assim alguma coisa fora do stand-up que te tenha feito vibrar? Que me direcionasse para stand-up, mesmo não sendo stand-up? O stand-up tem uma cena fixe porque não é o papel do stand-up, mas podes ver uma cena de sketches e aquilo inspirar-te de alguma forma uma espécie de engenharia reversa. Eu podia aplicar esta ideia, não necessariamente esta ideia, mas aquilo desbloqueou de qualquer coisa. Um sketch, dois gajos a fazerem ter uma conversa sobre a Idade da Pedra e aquilo desbloquear-te uma coisa para algo que não tem nada a ver com a Idade da Pedra. Mas o facto de eles estarem ali a conversar, às vezes é mais linear. A Idade da Pedra desbloqueia-te uma ideia sobre a Idade da Pedra, outras vezes não tem nada a ver. Uma cena de sketch, um filme, uma série, ou foi só stand-up? É bem perguntado, porque... Não, eu inicialmente, antes de sequer pensar em fazer stand-up, inicialmente, tipo, durante bastante tempo, uma coisa que eu sempre quis fazer eram vídeos, sketches. Não necessariamente shorts ou long sketches. Não interessava muito o formato, mas queria sketches, porque eu tenho sempre algumas ideias que eu pensava, isto era muito agir de fazer num sketch. Tinha ideia que pelo menos 10 pessoas iam se rir à brava com isto. Sempre foi também uma parte que eu gostei muito, que é a parte de cinema. Também gosto de cinema de comédia, filmes de comédia, porque são fáceis de ver, negando ou não. Podem não ser boas peças dramáticas, mas não interessa. São entertaining, são giras, é fixe. Portanto, tudo o que é cinema de comédia... Normalmente quando chega esse tema, estou a pensar em podcasts internacionais, quando chega o tema dos filmes de comédia, diz-se muito que está em crise. Há poucos filmes de comédia atualmente. E recuando um bocado, talvez ali na década de 90, nos primeiros anos de 2000, houve ali uma chuva de filmes de comédia. E até mais, até se recuarmos, não há assim muitos filmes de comédia atualmente. Bom, se fazendo, mas acho que já não são tão conhecidos. O American Pie, se diz alguma coisa. Diz. Era um filme que toda a gente queria ver. Estou-me a recordar o Scary Movie, que era uma paródia. Eu acho esse muito bom. Depois deixou de se chamar Scary Movie, utilizou-se a forma de parodiar vários filmes. Há um que é o Spaceballs, que é uma espécie de paródia ao Guerra das Estrelas, que é um filme muito bom também. Mas esse tipo de filmes, mais recentemente, que já não é bem recentemente, A Ressaca, foi talvez assim o último filme de comédia mais conhecido, não é? E foi a cinema. Por acaso, eu acho que me consigo lembrar de algumas boas referências, assim, talvez mais antigas, tipo Rush Hour, com o Jackie Chan e o Chris Tucker. Aquela troca em que eles estão no dojo continua boa, vai ser boa para sempre. Normalmente quando estou a pensar de comédia não lembro do Jackie Chan, mas sim, quase parodiou, não parodiando, porque ele também é um mestre de artes marciais, mas trouxe o lado cómico das artes marciais. Por acaso é uma cena que me esqueço bastas vezes e fui recordado. Há um podcast, não sei se é instrutor de fitness, é o Salgueiro, será? Conheço. Há um podcast em que fala o Sam da Kid. E eles passam, não sei se 2 horas ou 3, a falar de filmes de cacetada. É verdade. Eu quando era muito pequeno, era a cena. Com o Van Damme, com o Bruce Lee, já não é bem do meu tempo, mas eu recordo de pessoas que viam e eu vi também, era a cena. Eu acho que eram bons porque tinham boas coreografias de combate. Eu acho que era muito fixe por causa disso. Tal como o Sozinho em Casa, por acaso é muito difícil. Como é que o Sozinho em Casa, não havendo referências para trás, se aparecesse hoje, tem sempre uma carga qualquer, porque tu podes já ter visto milhares de vezes, mas se aparecer ali na quadra natalícia na televisão, se calhar não vês tudo, mas se calhar vês um bocado. Vais reencontrar um velho amigo que por acaso deu em drogado e depois reabilitou-se. Boa referência. Não indo para o outro lado, que falei com o Marcos Bilro, esse aí é outro tipo de filmes. Esse aí é mais antigo, não sei se conhece o Aeroplano. Por acaso esse não estou a ver. Um dos melhores filmes que eu já vi de comédia. O Marcos Bilro depois falou-me do mesmo diretor, que eu não conhecia, e há pouco tempo também muito fixe. É um humor de tal forma absurdo e tanta coisa a acontecer. E depois estivemos aqui a falar, é na trajetória do cinema, mas também é na trajetória da arte. Aquilo que acontece no Aeroplano eu acho que é muito fixe para perceber uma cena, é que eles às vezes não estavam importados em dizer ao público, olhem para aqui que a comédia está a acontecer. Acontecia, depois acontecia outra coisa, e às vezes acontecia uma coisa à frente
acontecia uma coisa no background, acontecia uma coisa não sei onde, e tudo a acontecer em simultâneo. Outro exemplo que também já dei aqui, por exemplo, com o Deadpool. O Deadpool, quando quebra a quarta parede, tu sabes que ele está a quebrar a quarta parede. Ele faz alarde das piadas, ele como grita, eu estou a fazer esta piada. O cinema, se recuares uns anos, às vezes não necessariamente mete a comédia, mas todo tipo de comédia possas imaginar, nonsense. Ninguém estava a dizer, e eu também dei um exemplo, recordo-me sempre dessa cena do filme do Woody Allen, acho que é no primeiro filme, em que estão naquela cena típica de cadeia, em que o preso recebe uma visita e conversam com um vidro no meio, e atrás estão dois ventrílocos a falar um com o outro, um na cadeia e o outro. Tu não ouves nada. E aquilo é no fundo. Puséssemos dois ventrílocos, cada um com o seu bonequinho, com o vidro no meio. E este é o tipo de humor que já não existe. Se existisse algo parecido, tinha que estar à frente da câmara. Os primeiros filmes do Woody Allen, esse O Aeroplano, o American Pie, de alguma forma, o Scary Movie, talvez os últimos tinham sido a ressaca. O Adam Sandler também, sim, o Adam Sandler também. Não sei se a comparação é arriscada. Tem ligações com o Kevin Hart, no sentido em que criou uma espécie de império à volta. Faz tudo, faz filmes, faz... Eu por acaso nem sabia que ele fazia stand-up. Quer dizer, fazia todo o sentido que ele fizesse. Eu é que nunca tinha visto o material dele. Mas viste o especial dele, que estava... Não, mas quero ver, ainda quero ver. Para mim, Porque falaram... para mim foi dos melhores que eu vi nesse ano. Epá, mas de longe, de longe. Eu sabia que ele fazia stand-up, eu sabia que ele tinha começado no stand-up. Ele até tem um filme a parodiar um bocado disso. É Funny People, será? Esse por acaso não conheço. E agora já está a fazer filmes que não é bem comédia. Começou no stand-up, mas depois foi divergindo, não foi só para comédia, também Sim. foi para drama, por exemplo. Eu acho isso espetacular. Há muita gente, por exemplo, o Jim Carrey também começou no stand-up. Boa referência também, gosto bastante do Jim Carrey. Começou no stand-up. Os filmes do Jim Carrey, são icónicos. A Máscara, ninguém fez a Máscara tão bem como ele fez a Máscara. A Máscara não é dos mais antigos, não é dos mais recentes. Há um que é... Vou errar de certeza. Não pode dizer não, tem que dizer sim a tudo. É Yes Man, acho eu. Eu gostei muito desse filme. É comédia também, mas também já é outra coisa. Eu sei que ele tem uma série que disseram que era boa, que eu ainda não vi. Sério, por acaso não conheço. Mas filme estava-me a lembrar do Bruce Todo-Poderoso. Acho que ele também é ele que faz esse. Procuras filmes de comédia? Especificamente não, mas às vezes na Netflix vão aparecendo alguns filmes de comédia. É assim, se tivermos que falar do filme de comédia mais recente que eu vi, foi O Pôr do Sol. Ainda não vi. Pois, e não vou dar spoilers do filme, mas acho que é muito giro. O que é que eu vi que não conhecia, que é muito antigo? Este nome diz-te alguma coisa? Steve Martin, diz-te alguma coisa? Um ator de comédia, já velhote, cabelo branco. Ele acho que teve sempre o cabelo branco desde que eu conheço, mesmo quando vais ver os vídeos mais antigos da década de 60, ele já tinha cabelo branco. Já sei quem é do Mr. Magoo, acho eu. Sim, exatamente, que fez o... Yeah. Depois a Pantera Cor-de-Rosa, salvo erro. Exatamente. Mas se recuares muito, muito, há um filme em que ele faz assim de pateta. Não sei se é da década de 70. Percebes que não tem nada na cabeça, mas as coisas vão-lhe acontecendo e ele de repente fica rico. Esse que estás a falar é o The Jerk. Recomendo em quase todos os episódios, que muita gente não conhece, e faço questão de dizer, para mim é a melhor série de comédia de sempre, Inside Number 9. Essa série, para mim, fez-me repensar aqui muita coisa. Quando nós dizemos, isto é muito bom, isto é genial... é genial porque ainda não viste isto. É um nível completamente à parte. Cada episódio é uma espécie de experimentação de uma ideia. É tipo Black Mirror. Sim, mas só que em comédia. Não sei se foi isto o propósito, mas vamos pegar aqui no cinema mudo e dar-lhe aqui uma roupagem diferente. Há um que eles usam uma coisa mais antiga que é a comédia dell'arte, com umas máscaras assim espampanantes, e fazem lá uma data de referências a uma série de comédia, Fleabag. Conheço, sim. É bastante conhecido, tem 8 seasons. Das conversas que tive aqui e cada vez que me lembro disso, eu acho que só há uma pessoa que conhecia isto. Até acho que foi essa pessoa que me disse. Foi o Rui Cruz, quando falei com o Rui Cruz. O cast não parece muito conhecido, mas de resto... E há um filme que aconselho sempre. Parece que tenho uma comissão a ganhar com estas duas coisas, que é o Relato Selvagem. Estás a fazer affiliate marketing. Isso era fixe, O pessoal escolhe marcas e eu escolho filmes, né? Filmes ou séries específicas, e sempre que pinga qualquer... cada vez que lá vão ver, tu recebes uma comissãozinha 10 cêntimos, toma lá. Relatos Selvagens, é um filme do caraças. É um filme argentino, acho que é de 2015. Se eu tiver que aconselhar alguma coisa, aconselho isto. O humor vá mais negro. Há várias histórias dentro do filme. São situações limite.
Como é que tu reages numa situação limite? Como estou em fase de desenvolvimento, eu aceito todas as ideias disto. Por exemplo, no stand-up é mais raro. O sentimento parecido a esse tive quando vi o Inside Number 9, tive-o com o James A. Caster. Trouxe uma lufada de ar fresco. É outro gajo completamente à parte. Já foi aqui falado algumas vezes, salvo erro até com o Mário Videira. Por acaso até o pessoal de Coimbra, o Mário e o Nuno Belo falaram do James A. Caster. Não sei se foi o Nuno Belo, se foi o Mário, que disse que o James A. Caster o tinha estragado. Acho que foi o Nuno Belo, por acaso. Estávamos aqui a falar de referências, de filmes. Por exemplo, um filme que vejas quase como se fosse um ritual de ano a ano, ou de 2 em 2 anos. Alguma coisa que entre nesse pacote? É assim, por acaso, que eu vejo assim com tanta regularidade, não. Há uns que eu gosto bastante de rever. Agora, em termos de referência, mas se formos falar de referências para comédia, se calhar não vejo assim nenhum. Ou pelo menos via um até há algum tempo atrás, que era o Shanghai Noon, que é com Jackie Chan e com o Owen Wilson. Eu gostava muito desse filme, era muito fixe. Os dois, que eles são 2 filmes. Mas de resto, se eu tivesse que dizer que há filmes que eu gosto bastante de rever, pelo menos não são filmes de categoria de comédia. E seriam filmes como, por exemplo... Mais de ação, eu gosto bastante de filmes de super-heróis. Eu vou admitir, eu sou um sucker pela Marvel. É o que é, é o que é. Então, indo por aí, eu acho que a Marvel é boa para perceber aqui uma espécie de trajetória que me parece que está a acontecer. Quando eu vou ver as primeiras adaptações dos filmes, seja da Marvel, seja da DC, de alguma forma são suportados por efeitos especiais, e os efeitos especiais normalmente envelhecem muito mal, e quando tu vais ver coisas antigas, não era este o vetor que eu queria pegar. Os filmes da Marvel, recentemente houve uma época de ouro, filmes, séries. Eu se calhar até gosto mais das séries. Gostei muito do Daredevil, do Luke Cage, da primeira. O Loki, mais recentemente, talvez esta última fornada de filmes. Está a passar por um mau bocado. Eu acho que é porque, pelo menos os fãs, ou as pessoas que estão a ver, não têm bem noção para onde é que aquilo está a caminhar. Tipo, até o Infinity War e o Endgame toda a gente sabia exatamente quem é que era o mau. Agora aqui, tipo, o gajo vai aparecendo, dão assim uns detalhes, mas ninguém percebe muito bem como é que as coisas estão a convergir. Eu nem estava aí por aí, sim, isso é verdade, mas eu estava mais na questão do filme em si, ligação com a comédia. A comédia foi aparecendo aos poucos nos filmes da Marvel e agora estamos a chegar a um ponto em que às vezes, quanto a mim, já é exagerada. Às vezes já nem faz sentido. Depende da personagem. É forçado. Em qualquer diálogo tem que haver ali meia dúzia de piadas. O Thor, pronto, para mim foi um desgosto. O último Thor. O Doutor Estranho, o último, também foi mais ou menos um desgosto. Qual foi o último que saiu? O último acho que foi o Guardiões da Galáxia. Talvez tenha sido a exceção. Talvez. Este foi fixe. Eu não conhecia os Guardiões da Galáxia, apesar de ter sido durante muito tempo um consumidor de, como dizem os brasileiros, de quadrinhos. Foi uma bela surpresa, porque todos os filmes são bons. Eternals, sim. O Black Panther eu acho que foi para mim o maior desgosto deles todos. Expectativas? Não, porque é assim, primeiro porque o Black Panther em si, o herói não aparece. Aparece tipo no final do filme. Muito pouco tempo. Não faz sentido. E depois porque eu gostava bastante do ator principal do primeiro. Pronto, foi uma tragédia o que aconteceu, porque eu gostava que ele tivesse ficado. E se ele não tivesse morrido antes, morria pelo filme, que aquilo dava-lhe um desgosto. Ah, sim. Eu acho que o filme nem sequer seria igual, nem sequer seria a mesma história se ele tivesse vivo. A DC, então, Coitados, eles bem tentam. Tirando o Joker e os filmes do Batman, é só tiros ao lado. Eles sobrevivem graças ali ao universo do Batman. Eu acho que só vou ver os filmes da DC ao cinema porque eu gosto muito de efeitos especiais com ecrãs grandes. Se não fosse por isso, eu não via aqueles filmes. O filme do Flash, não é dos piores, sobretudo atendendo à última leva de filmes de super-heróis. Para fazer aquilo, será que vale a pena fazer um filme desses? Não é? Pois é isso, eu acho que não valeu muito a pena. Aquele filme deixou-me a desejar mais. Estes milhões todos, as pessoas envolvidas no filme, será que vale a pena? Podiam gastar em uma data de filmes de autor, ideias que andam aí, que certamente boas. Dividiam aqueles milhões por ideias e certamente surgiam 10 filmes bons. Eu se tiver que opinar, eu diria que a minha série favorita de super-heróis, por acaso, é da Marvel e é o Moon Knight. Essa ainda não vi, por acaso. Eu acho que tu vais mudar a tua opinião quando vi essa série, porque é soberba. Daquilo que eu sei, acho que vou gostar, porque tem muitos elementos de mitologia egípcia e... É claro que não quer culpar aqui a Disney. Está a acontecer na Netflix esta coisa de tornar isto uma espécie de indústria, uma fábrica de sai um, entra outro, sai um, entra outro. Eu acho que a Marvel, com mais esta ligação entre séries e filmes, às vezes parece que a série não pode mostrar muito, depois vai sair no filme. O pessoal das séries nos filmes fazer ligação, mas não podemos mostrar demasiado e vice-versa, e o resultado é assim tudo meio xoxo. Eu, na minha opinião, eu acho que a tragédia
no franchise da Marvel é os heróis que se estão a perder, porque são os que chamam a atenção. Tipo, o Iron Man morre, Capitão América fica velho, o Hulk quase que perdeu um braço. Aquilo foi tudo uma série de tragédias, porque todos os bons estão a ir embora. No caso do Iron Man, eu acho que podem tentar substituí-lo, que estão a tentar. Ainda por cima, um ator é um ator do caraças. O Hulk, tanto que já teve vários atores a interpretar o papel. Acho que, Sim. melhor ou pior, acho que dá. Até porque ainda não acertaram num filme. O Hulk ainda não fez muito sucesso. Tem muitas histórias fixas para fazer, por acaso. Mesmo o Homem-Aranha já teve vários. E é normal que tenha, e há de continuar a ter. Qual é o teu Homem-Aranha preferido? Por acaso, esse aí eu acho que é a maior tragédia, porque o Homem-Aranha o Homem-Aranha é de longe o meu super-herói favorito. Sempre foi, adoro filmes, adoro jogos, é maravilhoso. E eu acho que este como personagem de Spider-Man não faz sentido, porque ele não tem aquele lado cómico que o outro tem, o original, não é? Não é o original do filme original live action, estou a falar da personagem mesmo, não é? Ele é sempre aquela personagem que está sempre a gozar com os vilões, e ele aqui, não, só está a tentar sobreviver, porque não sabe fazer melhor. O último é aquele de vários vilões e aí Dos outros filmes. os outros Spider-Mans de realidades aparentemente paralelas, não é? Sim, sim, dos primeiros filmes. Esse filme tem grande falha que eu tive a perceber no outro dia. Porque esse filme, no final do filme, aparece o gajo do Venom, que eles andam a fazer agora, Sim, né, sim, com sim, o Tom sim. Hardy. A explicação que o Doctor Strange dá é: eles aparecem porque conhecem o Peter Parker, mas o gajo, nos filmes do Venom, nunca viu o Peter Parker. Então porque é que ele foi lá ter? Não fez sentido. Também não foi nada de especial. Mesmo que o filme seja uma merda e que eu saiba que o filme é uma merda, eu vou ver. Para dizer que é uma merda. Todos esses personagens têm potencial para serem fixes. Como é que é o Carnage, não é? Tem um potencial do caraças, esse personagem. Não é do mesmo universo, não vale a pena fazer um filme, já foi tudo visto ou é mais do mesmo. O último filme dos Transformers. Que eu achei, Ainda não vi. para fazer aquele filme, epá, deixem-se estar quietos. Deixem-se estar quietos, pá. É muita coisa a acontecer, muita metal. Eu acho que é o pior filme de todos. Fui ver ao cinema. E isso já é dizer muito, porque já há alguns naquela série que deixou a desejar. Se fores desmontar a narrativa, é a narrativa que já foi usada várias vezes e tu já sabes para onde é que a coisa vai. É um que tu pensas que morreu e depois não morre. Eu sei que estamos a alargar a cena de super-heróis e agora ainda vai mais para fora. A Velocidade Furiosa. Eu estava mesmo a pensar nesse. Eu acho que não vi os últimos dois. A ideia que me dá é que qualquer dia a Velocidade Furiosa está-se a aproximar do universo da Marvel. Fácil. Ok, eu não quero dar spoiler, mas eu só vou mencionar este pormenor. Eu não vi o último, mas vi o penúltimo. E no penúltimo há um carro que vai ao espaço. Foi o que me convenceu a ver o filme. Já é outro nível. Já falta pouco para a Velocidade Furiosa aproximar-se dos Transformers. Só falta um carro desdobrar-se e aparecer um robô. E daí até um gajo começar a controlar carros com a mente ou uma coisa assim, metal como o Magneto, já falta pouco. É que essa série de filmes já perdeu todo o sentido, porque já passou de filme de corridas para ninguém se mete com a minha família e agora sou um agente secreto. É isto. Uma série de filmes e que a tendência é sempre crescer, chega a um ponto em que já não faz sentido. O Rick and Morty. Gosto bastante. Nem estou muito a par, mas sei que um dos criadores esteve envolvido num escândalo qualquer e agora estão a trocar as vozes do Ricky. Será outra voz? Não. Eu acho que ele esteve envolvido, não sei se estavas a par, num escândalo Não. sexual qualquer. Aquele que faz a voz do Ricky será outra pessoa. E a discussão é, será que é um gajo, um Luís Franco Bastos? Seria engraçado saber que é o Luís Franco Bastos. Nem sei se ele tem uma ligação, se ele gosta ou não do Rick and Morty. Mas alguém imitar aquele tom de voz ou será uma voz totalmente diferente? O que vai Aquela ser um gajo condescendência inata, tipo, se não for igual, não faz sentido. Mas o que eu queria falar do Rick and Morty é que, como o Ricky é um gajo que consegue fazer tudo, eles tiveram que começar a recuar, a nerfar o Ricky por ele próprio. Eu acho que o exemplo daquele episódio do Pickle Rick, mesmo diminuído ao máximo, eu sou ganda gajo. Mesmo em Pickle, sou ganda gajo. Não preciso mais. Esse episódio é icónico. Pickle Rick. Eu acho que é a última temporada. São problemas mais miudinhos. Já exploraram o universo, já exploraram as realidades paralelas, já exploraram. Já não consegue crescer para mais lado nenhum. Agora tem que ir ao início. Mais ou menos, porque eu acho que está a escalar agora. Eu já não me lembro bem, mas do que me lembro. E não querendo dar demasiados spoilers. Eu acho que agora está a escalar no sentido em que ele tem que derrotar. Acho que é o original. Sim. É o que criou toda a confusão. Então, ou seja, Mas não achas que, até ligando com aquele filme que há pouco dissemos que ganhou o Oscar, esta coisa dos universos paralelos ou das realidades paralelas começa a tornar-se um clichê em vários filmes e em várias séries de comédia. Aquilo que acontecia talvez há uns tempos com viagens no tempo, muitas séries começaram a utilizar isso e a maioria delas
Por exemplo, uma série que eu gostava de ver a primeira temporada quanto a mim é do caraças e a segunda mais ou menos, e a partir daí uma merda completa. Heroes, acho eu que se chamava assim. Sim, sim. A primeira temporada do caraças, a segunda mais ou menos, e a partir daí, epá, foi uma cagada. Aquilo certamente há de haver workshops a explicar como é que se fode uma série em 3 ou 4 temporadas. E depois e eles ainda conseguiram fazer revival daquilo. Que depois Conseguiram, veio o mas Heroes Reborn. para quê? Para quê? Isso é mesmo para quê? Para quê? Podia ter ficado no baú, não fez sentido. Esse é um exemplo, como há personagens tão icónicos, ou há atores a fazerem personagens tão icónicos, eles podem dar as voltas que quiserem, mas o ator que fez de Sylar, aquilo que acontece no Dragon Ball, às vezes tentam dar voltas, mas depois têm que ir buscar os vilões de sempre. O Freezer está sempre lá. Acompanhas o Dragon Ball? Sim, sim, também vi. Quer dizer, não vejo agora aquela série animada que acho que é para promover um jogo, que é o Heroes. Sim, isso, Mas, isso aí é uma confusão do caraças. Isso sim, aí... eu nem sequer tentei acompanhar isso, mas vi até o final do Super. Eles podem dar só luxo. Estar tanto tempo parado e a coisa está a rir. É uma coisa absurda. Como é que eles conseguiram estar tanto tempo parados, do GT vá até ao Super, já não sei quantos anos é que tiveram parados. Continuavam a sair jogos, pedi mais alguma coisa. Na altura, quando era mais pequenito, quando comecei a ver isso, epá, eram os meus desenhos animados preferidos. Mas reconheço a nível de anime das coisinhas mais fracas. É que não tem praticamente história, não tem quase conteúdo nenhum, mas já há ali um je ne sais quoi que torna aquilo apelativo. Vês também anime? Vejo. Eu não devia dizer isto ao vivo, mas eu vejo. A gente estamos a acabar. Isso certamente já ninguém ouve até aqui. O que é que estás a ver? Vejo alguns dos clássicos, tipo One Piece. São 1000 e tal episódios. Opa, mas agora está muito forte. Chega-me no feed uma transformação do Luffy. Não? Nem é isso. É porque a partir acho que há 2 anos, eles mudaram a arte da animação. E então, pelo menos uma vez por episódio, tens ali uma cena qualquer em que parece que rebentaram o budget todo. Então está espetacular. Também tem pedaços de enchimento, mas de resto é espetacular. Mas isso é um mal dessas séries mais longas. Esquecendo a história, que é fraca, mas a nível do traço e do desenho, há episódios que parece que foram desenhados por uma criança num jardim de infância. E depois há outros que não têm nada a ver. Assim, os últimos que eu vi foi o One Punch Man. Eu nem sei dizer bem como é que é. É um gajo que é parecido ao Kakashi do Naruto. Jujutsu Kaisen. É isso mesmo. Gostei muito. E é o único que eu estou a seguir a manga. Só acompanho 2 mangas. One Punch Man e essa. Não acompanho mais nenhuma. Por acaso, manga, eu também só acompanho 2, que é a do One Piece e a do outro anime que agora não está a rolar, mas é muito bom conselho, que é o Black Clover. Por acaso não conheço. Esse é bom. Aquilo é espetacular para mim. Esta é a melhor descrição que eu tenho para aquilo. Tu tens lá episódios que tu pensas, não, isto vai ser um filler, mas não vai. Aquilo de repente, o cenário deles só transforma-se em história. E é sempre acelerado. Em jeito de remate, eu faço estas perguntas finais normalmente em todos. Pessoas que tens visto ultimamente a fazer stand-up, queiras dar um shout-out, e depois, que pode ser a mesma resposta para as duas, sugestões para futuras conversas. Então, shout-out, eu gosto sempre de dar ao pessoal de Coimbra, que foi sempre o pessoal que me ajudou e que eu acho que eles têm qualidade, só às vezes não têm espaço para mostrar, ou não têm tanto espaço. Portanto, José Bernardo, Lucas Maia, Bruno Belo, Mário Videira. O Freddy, eu não sei se ele agora está ativamente a fazer, mas shout-out para o Freddy. Já falei André 2 vezes Carmo com também. ele. Já falei 2 vezes com ele. E ele teve um. Não é special, mas é um solo agora há pouco tempo aqui em Coimbra. Eu por acaso não pude ver, estava de férias, mas gostava de ter visto. Rafael Videira também, pronto, pessoal de Coimbra. E assim, pessoal que eu vi, que não é daqui, mas que eu gosto bastante. Eu gosto muito do pessoal do Porto. João Bote Moreira. O pessoal da Retira Produções, eu dou-me bastante bem com eles. O Miguel Vieira, acho muita graça mesmo. Miguel Vieira também é muito fixe. O Rodas, José Pedro Rodrigues, gosto muito dessa malta. Genericamente gosto muito da malta do Porto. E pronto, não sei se tens, em termos de recomendações, não sei se já falaste com eles todos, da Retina. Já, e agora é uma segunda volta. É de falar uma segunda volta com eles. Não querendo criar aqui animosidades, mas nota-se até no trato, quanto mais sobes, se fores de Lisboa para cima, a forma de... Eu sei que se calhar isto parece quase uma picuinhice, mas eu tenho vindo a notar que às vezes para a noite correr bem, um dos fatores é o pré-espetáculo entre os comediantes. Se há um bom ambiente ou não. Isso faz uma diferença do caraças. Porque às tantas o comediante está ali naquele convívio e sobe a palco e parece que é mesmo, faz parte tudo da mesma coisa. Parece isto da mesa e estás ali muito fixe, sobes a palco, ok, fixe, voltas para o mesmo ambiente, está fixe. Quando é um ambiente tenso, tens de fazer o melhor
consegues, mas parece que é mais difícil. Eu acho que isso estás a dizer faz sentido, até porque eu consigo dar um exemplo muito claro. Houve há pouco tempo, tive duas estações seguidas, foi uma sexta-feira, outra sábado, e sexta-feira a energia estava muito fixe, porque já tinha falado com o pessoal, tínhamos jantado, tudo bem. E no dia seguinte, eu tinha lá chegado, levei uma amiga, estávamos assim ali um bocado de paraquedas, só falei muito poucos comediantes, e então eu senti que a energia com que eu fui nesse dia estava mais tensa. E acho que fez diferença. Não é só isso que eu acho que afeta, eu acho que os do Norte também têm mais potência porque eu acho que o público lá é mais difícil. Pelo menos é isso que eu tenho notado agora. Para eles os fazerem rir, têm que conseguir fazer mesmo barrir, porque senão não funciona. É que isso vai contra uma ideia feita que normalmente os comediantes dizem o público do Norte é mais fácil. Se calhar é verdade, mas eu, pelo menos do que eu tenho experienciado, para mim não tem sido assim. Não, Eu mas é fixe estar aqui outra leitura. É que eu inclusive até pensei, das últimas vezes que fui ao Norte, epá, não, desta vez vou ali levar umas secas do humor negro, que eles devem gostar disto, estas vão funcionar. E foi ok, não é que não tenha funcionado, mas ainda não cheguei à forma lá com eles. Agora, as próximas conversas que tiver com comediantes do Norte, é de fazer essa questão. Cada vez que essa conversa surgiu à baila, realmente os comediantes que estão no Norte estão mais rodados, estão mais experimentados, como rodaram tanto. E às vezes foram para sítios piores, à falta de melhor termo. Ou melhor dizendo, ambientes diferentes. Falta-me o Rafael, que é de falar com ele, Posso-te dar mais, não sei, tens preferência por Norte, Sul? para ficar aqui gravado. Se quiseres pensar um bocado, também podes dizer fora da gravação, mandares-me por mensagem. Se quiseres eu posso mandar a lista deles todos e possivelmente já falaste com mais de metade deles. Mandas uma posso lista. mandar. Onde é que as pessoas te podem seguir? Para já, só seguir no Instagram, Miguel AF Torres, é o nome da minha conta. Futuramente, vamos talvez mais perto do que mais longe, podem também seguir noutras redes, porque eu quero ver se começo a criar shorts e sketches, mas isso ainda está só pré-planeamento. Não vamos já levantar a moral. Ou seja, tens aí também um amor pelo sketch. Sim. Sempre gostei muito da parte cinematográfica também, não só de fazer stand-up. Entra um Gato Fedorento na equação. Boa referência, é verdade. Sempre gostei muito dos Gato Fedorento. Só como não têm estado tão presentes, não, por acaso não me lembrei de falar, mas adorava ver Gato Fedorento. Quem gosta de sketch é muito difícil dizer não gosto do Gato Fedorento. Então se não gostas do Gato Fedorento, gostas de quê? Há os contemporâneos. Mas eu não vi com tanto entusiasmo, não que fossem piores, mas não apanhei na altura, dava na RTP e não via. Os Gato Fedorento acompanhei. Tens mais referências? De sketches, é assim, portugueses, não tanto. Gosto bastante de alguns sketches da Porta dos Fundos. Também é bastante fixe. Eu, por acaso, tenho a ideia que havia assim qualquer coisa de sketch estrangeiro. Há programas americanos que eu gosto, não vejo muito, mas gosto. Por exemplo, os sketches da SNL, que são muito bons. É a grande referência para mim. Vejo um documentário qualquer e há uma personagem da SNL e depois... Pá, como é que era aquele gajo que morreu de overdose? Já há umas belas décadas. E, pá, vi um documentário sobre o gajo. Muito enérgico. Acho que para o Baixote, o Louis C.K., o Colbert, várias pessoas que hoje estão no topo do game. E era uma série de sketches. E há um documentário sobre isso, porque a série de sketches na altura que foi um flop do caraças. Foi mesmo um flop do caraças. E há um documentário, agora era um gajo que na altura era o mais conhecido deles todos, e foi ele que deu a cara pelo show, mas apareciam lá o CK. Apareceu também, como é que é aquele gajo? Agora o Steve Carell. Sim, esse gajo. Foi, e é muito fixe porque depois no documentário há partes, vês o pessoal no início e, por exemplo, o Steve Carell já começava a ser um nome forte, por exemplo, no teatro. Foi aí que eles foram buscar. E é engraçado perceber como, por exemplo, o Steve Carell, o documentário é fixe. Há um sketch nesse programa. É do caraças pela estupidez, é do caraças... Uma festa de crianças, típica festa de crianças em que aparece um palhaço. Só que qual é que é a variável? É que o palhaço é uma velha. Que aparece com um andarilho. Um número em que supostamente é para levar com a panqueca, mas aquilo é bué da lento. E é só humor desconforto. A subir bué da lenta, bué da lenta, bué da lenta, bué da lenta, bué da lenta. E as crianças a olhar, bué da lenta. Tal. A palhaça velha. Ai. Este tipo de sketches não passava hoje porque então, mas isto não tem graça, não sei o quê, não devia ter uma punch, não sei o quê. O absurdo da coisa é que tem graça. Eu acho que há uma segunda parte destes sketches. Porque era tão lento que precisava de uma segunda parte. Recebem um cheque e depois desprezam o cheque como se tivessem enganado o sistema e depois percebem, não, nós é que fomos parvos. Mas deram-nos o cheque e nós... Devia só fazer porque acha piada. É isso. E não pensar muito nisso, porque é mais um que é que também não aleija, não é? Supondo que bate agora, bate durante o mês e depois já ninguém se lembra. E depois estas coisas que aparentemente, e este é um bom exemplo,
Ainda não vi o... Até porque não sei onde é que está disponível esta série de sketches para ver. Mas isto ficou. Há pessoas ainda a falar desta série de sketches que na altura ninguém via. As pessoas que formaram o grupo de trabalho são as pessoas que são o Louis C.K., o Colbert, o Steve Carell. Ou seja, é só nomes topo. Achas que ficou alguma coisa por dizer? Acho que não, assim, provavelmente pelo meio devo-me ter lembrado mais alguma coisa, mas também foi passando. Agora é mais contigo, se há questões que tu querias saber, podemos sempre um dia marcar outra. Uma segunda, falámos do concurso Último a Rir. Voltarias a fazer algo do género? Se o concurso se repetir no próximo ano, és rapazinho para voltar lá? Provavelmente sim, porque fiquei aziado por chegar tão perto da final e depois não ir. Então, se eu tivesse ido à final, pronto, ainda era como o outro, mas como eu sabia que me faltava qualquer coisa a melhorar, porque é o primeiro ano e é a própria grande experiência, claro que gostava de lá voltar para dizer, não, desta vez vou à final e quem sabe ganho. Mas durante a mentoria, mesmo durante o concurso, consegues dizer alguma coisa, uma melhoria visível, ou uma dica qualquer que tenham dado e assim, consegues lembrar de alguma coisa? Sim, assim, ok, as duas dicas mais presentes, uma é genérica, que é tenho que trabalhar o meu texto, também eu já sabia que nunca tinha escrito até começar e portanto não tenho propriamente experiência, tenho que estudar mais. A outra dica foi do o Marco Horácio, que eu acho que por acaso é engraçada, que é, eu tendo a ser simpático, e então quando eu falo com o público normalmente tendo a criar alguma conexão, por causa disso. E o que ele disse foi, epá, pelo meio, tenta mandar assim uma seca do humor negro e continua como se nada fosse. É um bocado um gamble, às vezes funciona, outras vezes não, mas eu acho piada. Eu acho que resulta muito bem, e para ti não dá, a não sei que mudes de sexo, mas a mulheres pequeninas, aparentemente inofensivas, e depois com um texto muito pesado. Não sei se estou a ser superficial, eu acho bem engraçado. Tão pequenina, e às vezes com um aspecto tão fofinho, e depois, pá, mesmo pesadão, pesadão. Isso faz-me lembrar uma série animada cá na Netflix, chama-se Agretsuko. Aquele é japonês. Acho que não conheço. Pronto, basicamente, muito rápido, o contexto daquilo é só, aquilo são animais em vez de pessoas, mas é numa sociedade como uma cidade normal. E ela é bem pequenina, é um red panda, bem fofinha, bem pequenina. Ninguém está à espera que ela vá ser bruta e ela canta death metal. Vi um episódio no sim, recordo. É o mesmo conceito, bate porque ninguém está à espera. Quanto é que medes? É 1,71. Mudar de sexo é possível? É pá, também não queria, mas tudo pela comédia. Sim, para o bem da comédia, eu pensava. Olha, está feito.